Um dos pontos mais polêmicos do Plano Nacional de Educação, recentemente aprovado pela Câmara, é o que trata da educação inclusiva. Pais e professores ainda têm dúvidas sobre a presença de alunos com deficiência estudando em escolas regulares. Para os estudiosos do assunto, existe a certeza de que este é o caminho do presente e do futuro da educação no Brasil. Todos nós ganhamos com o processo de inclusão. As pessoas com deficiência ganham e as pessoas sem deficiência também ganham. Sabe por quê? Porque é assim que nós construímos uma sociedade sem preconceito, sem discriminação e que valoriza a diferença humana. Eu diria que nós demos passos muito importantes. E hoje nós temos políticas públicas que garantem, inclusive, orçamento, a dotação orçamentária para as escolas e a cada matrícula. Uma criança com deficiência que chega à escola, ela tem dotação dupla de recursos, para que justamente a gente possa oferecer as condições de acessibilidade. A educação inclusiva coloca lado a lado, na mesma sala de aula, estudantes com e sem deficiências. No Bom para Todos de hoje, você vai ver exemplos bem-sucedidos dessa experiência e conhecer melhor esta nova etapa da educação no país. A educação inclusiva é mais do que matricular uma criança com deficiência numa escola comum. Ela pressupõe que todas as crianças tenham a mesma oportunidade de acesso, de permanência e de aproveitamento na escola, independentemente de qualquer característica peculiar que apresentem ou não. Na região do ABCD, algumas escolas já colocam em prática a política de educação inclusiva há mais de 20 anos, mas ainda há escolas voltadas apenas para alunos com necessidades especiais. O que é melhor para a criança? Essa é uma discussão que ainda divide pais e professores. Desde os 3 anos de idade, Vitor Bernardo estuda na rede pública de ensino de Santo André. Foi na creche que ele aprendeu a andar e a falar, superando as limitações da deficiência visual. Hoje, aos 7 anos, Vitor cursa o último ano da educação infantil nesta escola, no bairro Recreio da Borda do Campo, e aprende os primeiros passos da alfabetização. Existe essa preocupação de adaptar as atividades, mas que ele participe de tudo. Domingo, segunda, terça. Tá aprendendo sim, nossa, demais. Aquilo que ele não sabe, e eu falo, Bernardo, você não aprendeu isso assim, assado? Ah, mas eu quero aprender, eu vou aprender. Ele faz questão e ele é muito inteligente. Em Santo André, desde 1997, existe uma política de educação inclusiva nas escolas da rede municipal. Dos mais de 35 mil alunos matriculados, 996 têm algum tipo de deficiência. Só na escola Chico Mendes, onde Vitor estuda, são 16 alunos com deficiência. A gente tem tomado cuidado de estar colocando as escritas nas portas. A sala de informática também precisou fazer a rampa para dar o acesso. Para incluir e ensinar os estudantes deficientes, a escola conta com um agente de inclusão escolar que auxilia na locomoção, alimentação e na higiene dos alunos, e também com uma assessora de educação inclusiva, responsável pela parte pedagógica e de formação dos professores. A gente tem um trabalho direto com o professor para poder fazer orientações pedagógicas. A ficha de avaliação, que agora é a síntese de avaliação do aluno, também é diferenciada com objetivos específicos, pensando no aluno mesmo, individualmente. Há 34 anos, em Diadema, a Escola de Educação Especial Alberto Simões Moreira, mantida pela PAI, desenvolve programas para educação básica do ensino fundamental adaptado para alunos com deficiência intelectual. Os alunos que vêm para a escola da PAI são aqueles que não se beneficiam do atendimento na rede regular. São alunos que precisam de apoios permanentes. Apoios para se trocar, para se vestir. Então, as atividades é para dar função na vida daquela pessoa. Por exemplo, ele adquirir independência, para o autocuidado, para se alimentar,
para viver em sociedade com o máximo de qualidade que ele puder. Ana Beatriz estuda na PAI desde os 9 anos. A deficiência intelectual surgiu aos 2 anos de idade após um acidente vascular cerebral, que afetou a parte cognitiva. Até hoje, ela tem dificuldade na fala. Para a Valdineia, atualmente a escola regular não tem estrutura para incluir e alfabetizar a filha. Talvez possa dar certo para alguns alunos que não têm tantos problemas, né? Que às vezes são cadeirantes e tem uma rampa que dá acesso para a escola, para a sala de aula, talvez dê certo. Agora, para algumas crianças que têm problemas sérios, né? Cognitivos, né? De aprendizagem, não dá. Todos nós ganhamos com o processo de inclusão. As pessoas com deficiência ganham e as pessoas sem deficiência também ganham, sabe por quê? Porque é assim que nós construímos uma sociedade sem preconceito, sem discriminação e que valoriza a diferença humana. As crianças com necessidades especiais precisam de apoio, acesso físico, aparelhos para locomoção, comunicação ou qualquer outro tipo de suporte. Mas, para que a educação inclusiva de fato se concretize, é preciso que professor, comunidade escolar e família estejam unidos. Conceitos fundamentais. A garantia de que todos os alunos com ou sem deficiência participem ativamente de todas as atividades na escola e na comunidade. Os alunos com deficiência não são problema. São pessoas que apresentam desafios à capacidade dos professores e das escolas para oferecer uma educação para todos, respeitando a necessidade de cada um. Os professores não precisam de receitas prontas. A escola inclusiva ajuda o professor a desenvolver habilidades e estratégias educativas adequadas às necessidades de cada aluno, com a ajuda de outros profissionais, como professores especializados em alunos com deficiência, pedagogos, psicólogos e intérpretes da língua de sinais. Inclusão é provocação, diz a professora Elizabeth Costa Renders. As escolas e os professores precisam estar preparados para inverter a lógica. Em lugar de apenas ensinar, eles têm de estar dispostos a também receber conhecimento. É isso que acontece numa sala de aula que tem a presença de alunos com necessidades especiais. A política pública vem no sentido de induzir a convivência com a diferença, por isso que no Brasil a gente tem essa política que as crianças devem estar na escola regular. Nesse sentido, a convivência com a diferença é que quebra o preconceito. Então, a gente tem ouvido os testemunhos das famílias e também dos profissionais da escola na perspectiva, eu não concordava, eu achava que não seria possível acontecer. Hoje eu entendo que é possível e eu aprendi muito e a escola melhorou para todos. O modelo anterior era de uma escola segregada. E aí, nesse sentido, era mais confortável. Todos os iguais, era uma ilusão, é claro, porque nem todo mundo é igual, mas os iguais no mesmo lugar, isso torna mais confortável para ter uma prática padronizada. Então, o desafio é sair do conforto. Exige um certo desconforto na escola. Inclusão é provocação. No próximo bloco, uma escola em que todos, dos professores aos alunos, aprendem a se expressar em Libras, a linguagem para os surdos. Os professores têm que entender como é que é a Libras, a língua, a cultura. Estou achando super interessante para capacitar a gente para estar trabalhando com a criança surda.